Oi, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer um site do zero. O que é fazer um site do zero? É construir a copy dele, os textos que vão nesse site, a estrutura desse site, como que ele vai ficar estruturado, a ordem das coisas que vão nele, e mexer um pouco no design dele. Então, o conteúdo, os textos e o design. E aí a gente vai montar tudo isso dentro do WordPress junto com Elementor, certo? Se você não sabe o que é Elementor, se você não sabe o que é WordPress, você tem que estar vendo os outros vídeos que eu já postei aqui no canal, vídeos sobre plugins e vídeos sobre como instalar o WordPress no seu site, beleza? Bom, levando em consideração que você já viu tanto o vídeo sobre como instalar o WordPress e levando em consideração que você também já viu o vídeo sobre o que são plugins, como instalar, a gente começa a partir daqui. O primeiro plugin que você tem que ter instalado é o plugin de Elementor, tá? O Elementor tem que estar instalado no seu site porque ele é o builder que a gente vai utilizar. Já falei anteriormente no outro vídeo também sobre o que é builder, mas o builder basicamente é um construtor visual para o seu site. Sem um builder, você precisa construir o seu site no código, na programação. E se você não é um programador, se você não tem formação nisso, fica muito mais complicado. Certo? Então a gente vai começar com a instalação do Elementor. Então você vai lá na parte de plugins, adicionar plugin, vai vir aqui e vai colocar Elementor na parte de pesquisa. Eu já instalei o meu Elementor, né? Tá demorando um pouquinho, mas eu já instalei o meu Elementor, ó, ele já tá aqui. Inclusive ele já tem uma atualização. Eu vou atualizar depois que eu finalizar esse vídeo. É sempre bom manter os seus plugins sempre atualizados, para não ter risco de dar problema, de bricar, e enfim, certo? Dito isso, eu vou adicionar alguns addons aqui para a gente poder começar a trabalhar. Então, Royal Addons, Essential Addons, esses aqui são os addons que eu já tinha comentado no vídeo sobre plugins. Então, eu vou instalar esses dois aqui, pelo menos, para a gente ter um pouquinho mais de recurso dentro do Elementor. Então, o Elementor ele vem com alguns recursos, mas eles são um pouquinho limitados, ou eles são poucos recursos, pelo menos o Elementor Free. O pago já não precisa de mais nada, você consegue ele por si só já utilizar. Bom, vou ativar aqui os dois plugins, a gente já fez esse vídeo, então assiste lá o vídeo de plugins, como é que instala e etc. Feito isso, deixa eu ir para a página, para o painel aqui. Feito isso, agora a gente já tem o Elementor e a gente já tem alguns plugins para começar a trabalhar dentro do nosso site. Então, o que eu preciso fazer de setup inicial antes de qualquer coisa? Eu preciso colocar o tema Hello Elementor. O que são temas? Os temas são a estrutura, os alicerces. Então, quando você está construindo uma casa, você coloca as vigas de sustentação para depois colocar os tijolos. Então, esses alicerces são os temas. Então, eu vou vir aqui na parte lateral, aparência, eu vou vir em temas, certo? Aqui você pode ver que tem o 2025, 2024 e o 3, que são, né, 2025, 2025, 2024 e 2023, certo? São os temas padrões. A gente vai vir aqui em adicionar tema. E aí, provavelmente na parte de populares já vai aparecer aqui, ó. Primeiro que aparece é o Hello Elementor. O que é esse tema? Ele é um tema já adaptado para construir dentro do Elementor. Então, se a gente for utilizar o Elementor, precisa desse tema para que os plugins, os elementos que a gente for utilizar, eles não fiquem quebrados, não fique aquilo de problema. Deu falha na instalação, deixa eu ver o que aconteceu. Acho que provavelmente a internet está meio ruim. Vamos esperar um pouquinho ele instalar. Deu problema na instalação. Curioso. Vou fazer um corte e a gente vê já o que aconteceu aqui. Certo? Voltei aqui. Lembra que eu tinha falado que tinha um plugin já para atualizar, que era o próprio Elementor? Então, ele estava dando problema na hora da instalação do tema. Viu quão importante é atualizar os seus plugins? Quando você não atualiza, você já não consegue nem mudar de tema. Então, esse é o ideal. Sempre mantenha os plugins atualizados para nunca dar esse tipo de problema. Já estou aqui com o Hello Elementor instalado. Vou ativar o plugin. O tema. Então, ativei ele. Agora, quando eu entro no meu site da Távola Redonda,
ele já aparece direto com o tema do Hello Elementor. Então, a partir de agora, a gente já consegue trabalhar melhor aqui e começar a construir nosso site. Antes de tudo, agora a gente já tem o setup inicial dentro do WordPress. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir a copy do site. Então, muitos dos clientes já vão chegar com a copy feita porque contrataram um copywriter, alguém profissional, alguém que vai realmente produzir um texto para o site do cliente. Mas caso o cliente não tenha verba para contratar diferentes profissionais, só tenha verba para um cliente, enfim, às vezes é necessário e às vezes a gente acaba fazendo do nosso próprio site portfólio, enfim. Então eu vou te recomendar construir dentro do ChatGPT, certo? Então dentro do ChatGPT a gente consegue construir uma copy bem bacana, bem legal. Inclusive, para esse vídeo não ficar muito longo, eu já construí essa copy. O que eu pedi? São coisas essenciais. Eu construí na parte de definição do que vai de páginas para dentro do meu site. Eu coloquei como home, sobre, cursos, contato e blog. Aqui na parte do cursos vai ser personalizado para mim. Mas isso pode ser tanto serviços, pode ser a parte de produtos, enfim, depende do que você está ofertando para o seu cliente final, certo? Então você vai ter a home, que é a página principal, a página de sobre, que é explicando o que é a empresa, para que ela serve, de onde que ela veio, etc. A parte de produtos, serviços, cursos, enfim, depende do que você está ofertando para o seu cliente, que é a parte onde você vai explicar para o seu cliente o que é o seu produto / serviço, para que ele, de uma forma um pouquinho mais completa, mais didática, para ele conseguir, de fato, ler, entender e ver se aquilo faz sentido para ele ou não. Contato, que também é super padrão, você precisa colocar uma página de contato, onde vai ter ou um formulário, ou qualquer coisa assim para a pessoa poder entrar em contato com você. Tem a parte de blog, que no meu caso eu vou adicionar, mas a gente vai construir um blog aqui também, mas não é todo cliente que pede blog, não é todo cliente que vai querer um blog, não é todo cliente que tem tempo para alimentar um blog também, mas no nosso caso a gente vai construir. Eu vou construir o site da Távola Redonda junto com vocês, justamente porque eu quero ser o mais transparente possível, onde o site que você está acessando para ver os cursos é o site que nós construímos em curso com vocês, certo? Dito isso, essas são as partes que eu defini como essenciais para dentro do meu site. Isso pode variar, às vezes vai ter algum cliente que quer falar sobre um assunto específico, quer explicar sobre um produto específico, então a pessoa vende canecas personalizadas, então ela tem as canecas personalizadas dela, mas ela também vai ter uma camiseta personalizada, então ela quer que esteja na parte do cabeçalho dela direto tipos de caneca, então vai ter as canecas e vai ter um menuzinho de Dropbox para mostrar as diferentes ramificações, enfim. Isso varia de produto para produto, de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Dito isso, comecei a construir a home. Então, na parte da home, a gente tem eu não vou construir páginas específicas para cada coisa. As únicas páginas que eu vou construir para isso é blog e sobre, que são páginas excluídas da home. Então, a home ela vai ser inteira. Quando você clicar na parte, por exemplo, de cursos, você vai ser direcionado, o site ele vai rolar até a parte onde aparece os cursos. Mesma coisa para contato, enfim. A parte de sobre e blog são as únicas que a gente vai realmente construir fora da página da home, porque o blog precisa ser um pouquinho mais completo e o sobre eu quero desenvolver um pouco melhor a parte de o que é a empresa e etc. Então, de novo, isso aqui é sentar com o seu cliente e fazer um briefing inicial sobre o que ele precisa dentro do site dele, o que precisa ser colocado. E aí depois pegar referências. Mas enfim, vamos por partes. Primeiro, definir o que é a home. Eu coloquei aqui uma PUV. O que é uma PUV, meu Deus do céu? A PUV é uma proposta única de valor. O que é uma proposta única de valor?
é aquilo que é a síntese da sua marca em uma headline. Então, é um título muito chamativo que vai definir todo o negócio. No meu caso, a minha PUV você não precisa de mais recursos, precisa de direção. Isso é uma proposta única de valor. Eu estou trazendo valor e é um valor único. É algo que só eu consigo ofertar para o meu cliente. E esse valor que eu vou ofertar, ele bom, como eu disse, a proposta única de valor é uma oferta única. É um valor único que eu consigo trazer para o meu cliente. Lembre-se, valor é diferente de preço. Preço é R$10, R$20. Valor é inestimável. Valor é o quanto que eu consigo... o sabor de uma caixa de chocolate. Uma Ferrero Rocher tem mais valor do que uma caixa da Lacta, por exemplo. Mas não necessariamente eles têm o mesmo preço. Às vezes um pode ser mais caro ou mais barato. Mas o valor aumenta o preço do produto. Mas sempre lembre disso, valor é diferente de produto. Dito isso, a minha proposta única de valor é que você não precisa de mais recursos, precisa de direção. Porque muitas pessoas acreditam que se eu tiver uma câmera profissional, eu vou ofertar um serviço melhor. Não necessariamente. Um celular, ele já é tudo o que você precisa para construir um bom vídeo, para construir uma boa direção de vídeo. Você só precisa da direção certa. Ok? Entendidos? Beleza. Então, a parte da home aqui, ela é composta, na verdade, pela headline, pela sub-headline e por um botão. Às vezes vai variar, às vezes tem cliente que quer um formulário logo em cima. Enfim, isso daí varia de cliente para cliente, de pessoa para pessoa. Mas sempre vai ser assim. Vamos pegar, por exemplo, o que todo mundo do marketing gosta de levar como consideração, que é o site da Apple. Então a Apple tem iPhone, conheça a nova geração do iPhone. A proposta de valor deles já é iPhone, MacBook. Isso já é uma proposta de valor, porque se tornou tão grande que já é algo a se considerar quando você entra no site deles. Quando a gente entra, por exemplo, na loja, vamos pegar aqui deixa eu ver não, a Amazon é mais um marketplace, mas vamos pegar a Dell, por exemplo, que é uma empresa também de computadores que tem uma proposta incrível. Tecnologia feita para te impressionar. Essa é a proposta única de valor deles. É o produto / serviço que eles estão oferecendo que vai te impactar. Então, a partir disso, que você já sabe que precisa de uma headline, sub-headline e um botão, nós vamos construir. No meu caso, eu construí aqui. Você não precisa de mais recursos, precisa de direção. A Távola Redonda Studio é o lugar onde você aprende a trabalhar com o que já tem. Conhecimento gratuito para sempre. Essa é a minha proposta. Esse é o meu intuito com a Távola Redonda. De novo, varia de empresa para empresa. Botão Saiba Mais, onde vai direcionar diretamente para o canal do YouTube, que é onde estão hospedados os vídeos, os cursos, onde eu irei ofertar. Certo? A partir disso, fechou a primeira sessão. Nós chamamos isso aqui de sessão, tá? Então, essa aqui vai ser a Section 1. Isso aqui, ele é uma linguagem que você vai ver muito dentro de programação. Por exemplo, em HTML, você usa Section para construir uma seção. Então, é sempre bom criar esse tipo de nomenclatura para sempre estar padrões com o mercado, certo? Você precisa estar dentro dos padrões de mercado, você precisa conversar com as mesmas pessoas e elas precisam te entender. Então, quando você fala de sessão, isso aqui é uma sessão. É uma sessão onde ela começa e termina com um objetivo e o objetivo dela é muito claro. Então, a primeira sessão é para passar o que é a empresa e o que ela faz. A segunda é o sobre, então é explicar com mais detalhes a empresa. É explicar que a empresa ela funciona assim assado, ela nasceu com o intuito tal, ela faz não sei o que, enfim. Na parte de cursos, que a gente está seguindo aqui o cabeçalho, né? Então o cabeçalho, a pessoa vai clicando e vai descendo cada vez mais dentro do nosso texto, tá? Então a gente tem a primeira sessão, que é a sessão da proposta única de valor. A segunda sessão, que é uma sessão de sobre, então vai ter só um textinho explicando o que é a Távola Redonda.
com o botão de Saiba Mais, que é onde vai levar para uma página isolada, onde a gente falou que vai construir um texto um pouquinho mais complexo. Aqui nós temos a Section 3, que é a parte de cursos. Então eu vou fazer um carrossel do YouTube com os vídeos, onde vai ter um botão para ir para o YouTube. Esse carrossel vai ficar com os videozinhos do YouTube, essa é a minha ideia pelo menos. Vai colocar ali os vídeos do YouTube e a pessoa clica, pode assistir ele direto no site ou vai direto para o canal do YouTube para poder visualizar melhor, numa tela cheia, enfim. Que é a plataforma principal hoje onde os cursos vão ficar hospedados. Na seção 4, Section 4, é a parte do blog, onde vai ter 3 posts de blog. Por que 3? É um número cabalístico, certo? 3 é a melhor forma da pessoa entender que existe mais, ao mesmo tempo que não sobrecarrega ela de informação. Então, a pessoa sabe que, tem mais do que 1 ou 2, são 3, entendeu? E ao mesmo tempo mostra para ela também que não atropela ela, não enche ela de muita informação. Então vai ser 3 posts de blog, um botão para ir pro blog, certo? Nada demais. Parte de contato, que é a Section 5. Na verdade... não, tá certo, é Section 5, ok. Parte de contato, por que inverteu isso aqui, tá? Porque o contato tem que ser sempre a última coisa na sua home. Sempre a última coisa na sua home. Eu coloquei assim, nessa hierarquia na parte do cabeçalho, porque o blog eu quero botar num botão destacado. A gente vai ver como fazer isso depois. Mas eu quero botar num botão destacado, por quê? Porque o blog, ele é meio que alheio ao site. A pessoa pode entender tudo sobre a minha empresa sem precisar entrar no meu blog. Então, se ela não quiser, não tem problema. Então, o blog ele precisa ficar um pouco mais distante do resto do site, justamente para gerar essa desconexão que não é tão importante assim. O blog vai ter matérias, cursos, notícias que não são necessariamente importantes para quem quer simplesmente acessar um curso específico. Então, mas é isso. Bom, dito isso, na parte 5, Section 5, contato. Eu vou colocar um formulário para contato de parcerias, caso alguma empresa queira entrar em contato comigo para ofertar alguma parceria para vocês que estão nos assistindo, seja alguma promoção em algum recurso, enfim. E redes sociais também. Redes sociais é muito importante porque é a parte onde eu irei trabalhar. Eu trabalho com redes sociais, eu trabalho postando em Instagram, TikTok, YouTube. Precisa ter esse tipo de coisa dentro do meu site de uma forma bem acessível. Estarão na parte de contato. E depois o rodapé. Isso aqui não é parte do rodapé, tá? Isso aqui é o texto que eu separei para colocar naquela aba de sobre que a gente comentou anteriormente. O que vai no rodapé, Arthur? O que vai no rodapé, cara, isso varia de empresa para empresa. A gente precisa pegar algumas referências, e eu vou mostrar aqui algumas referências também para vocês sobre como buscar referências também para construção de design do seu site, mas basicamente é isso que você precisa de texto, de copy para começar a construir um site. Fechou? Dito isso, galera, vamos para a parte de buscar referências. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo em 2 partes. A primeira construindo toda a parte de referência visual, o brainstorm de como construir um site, e depois a parte de mão na massa do site, tá? Só porque senão vai ficar um vídeo gigantesco e vai ficar maçante para vocês assistirem. Dito isso, vamos para a parte de referências. O melhor lugar que tem para buscar referências, ponto, é o Behance. O que é o Behance? O Behance.net, ele é um site da Adobe, um braço da Adobe, onde seja programadores, fotógrafos, designers, videomakers, todo mundo entra aqui para fazer um portfólio. Inclusive, esse é um ótimo site para você começar a construir seu portfólio. Mas a gente já chega lá. Bom, você vai entrar no Behance, aqui ó, Behance, a home do Behance. Dito isso, tem a barra de pesquisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como site cursos. Ó, inclusive tem até site e ele me permite colocar outras coisas. Então site concept, web design, isso me interessa bastante. Então eu vou colocar como site concept web design, para a gente poder ter umas referências de o que
o que a gente pode implementar para o nosso site. Então, educacional website, isso aqui é interessante, porque minha proposta da Tábua Redonda é ser educacional. Então, vamos procurar mais coisas aqui, isso aqui também é bacana, eu gosto desse tipo de site mais clean, mais objetivo. Então a gente vai abrir, vai entrar e ver se isso aqui atende o que a gente quer, se isso aqui é bacana. Cara, é olhar e ter referências visuais para poder começar a construir. Por exemplo, eu gosto disso aqui, essas bordas arredondadas dentro de cada seção. Então, como se fossem gadgets de um aplicativo. Acho isso moderno, acho isso bonito. Então, isso aqui fica bem bacana. Aqui, a gente tem o cabeçalho e a partir daqui a gente tem o resto a parte da home. Então, Professional English Courses for Everyone. Então, cursos profissionais de inglês para todo mundo. Isso aqui é uma PUV. Entende como essas coisas estão interligadas? A partir de agora que você sabe o que é uma PUV, você sabe o que é a mesma estrutura que eu tinha comentado, que é uma headline, uma sub-headline e um botão. Entende como tudo isso ele é um padrão de mercado? A partir de agora você não vai conseguir ver um site da mesma forma, você vai ver sempre do mesmo jeito. Justamente porque isso é uma fórmula que funciona, dá certo e converte, certo? Bom, eu tô falando bastante headline e tudo mais, deixa eu abrir aqui para vocês entenderem, tá? Isso aqui é a estrutura de um site. A gente tem o cabeçalho, que é essa parte inicial aqui, onde a gente tem a navegação do site, então a gente consegue clicar nos botões, vai ter o logo do site, é a parte onde vai mostrar o site de fato, onde tem as divisões, etc. O body, então é head, footer e body. Por que eu estou falando em inglês? Porque isso é código HTML. Dentro de construtores, builders, etc., você precisa saber o que é um head, o que é um footer e o que é um body, porque senão fica mais difícil. Cabeçalho é o header, o corpo é o body e o footer é o rodapé. Então o corpo do site, tudo que vai de conteúdo nele vai dentro do body, dentro do corpo. O rodapé vai as informações de finalização, seja construído em ano tal, todos os direitos reservados para tal, coisas como política de privacidade, termos de uso, essas coisas precisam ter no seu site, visto que são leis de LGPD. O que é LGPD? A gente coloca no Google quando a gente não sabe alguma coisa, que é LGPD. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, certo? É uma lei desde 2018. De acordo com a legislação brasileira, todos os sites precisam ter leis de proteção de dados. Tu precisa mostrar pro teu usuário, pro teu cliente, de que o seu site é seguro de acessar. Seja clicando num botão de aceitar todos os cookies, seja abrindo um pop-up, seja clicando num link. Essas coisas precisam estar por lei, certo? Não é algo opcional. Então, por exemplo, a gente coloca isso no rodapé, que às vezes a pessoa não chega até o final, às vezes são coisas que ela não vai ler com frequência, talvez ela vai entrar no seu site uma vez e vai ler, não é uma informação que precisa estar se repetindo muitas vezes. Então, isso vai no rodapé. As informações que não precisam se repetir. As informações que são essenciais vão no cabeçalho e todo o resto da informação vai dentro do corpo. Então, dito isso, a gente tem aqui um rodapé, um cabeçalho, um head, e um header e tudo o resto aqui é corpo do site. Aqui no caso ele não colocou um rodapé, mas acho que talvez seja proposital, não sei. Vamos ver o outro aqui, a gente tem uma outra referência também. Essa referência já é bem mais clean. Não sei se eu gosto muito dessa referência aqui, mas é interessante também de ter algumas ideias. Às vezes a gente pode ver, por exemplo, isso aqui eu acho bonito. Isso é bacana. Então, de novo, tem coisas que às vezes... que legal, cara. Isso aqui é bem bacana. É parte de blog do site News and Media, que é a pessoa que construiu isso aqui, que foi o Andrew Maximankov, que construiu. Isso aqui é bem bacana, tá? Bem bonito. E aqui a gente tem um rodapé padrão, onde o rodapé a gente vai ter endereço, no caso da empresa, o logo da empresa, aqui o selo de copyright, em termos de serviço, política de privacidade, aquilo tudo que eu falei anteriormente, LGPD.
E aqui a gente tem como siga nas redes sociais, etc. Isso aqui também é muito importante de ter, tá? É reforço de informação. Às vezes a pessoa chegou até o final, ela não quer subir de volta para poder clicar num botão para ir para o seu Instagram, para ir para o seu Facebook, para ir para o seu LinkedIn. Ela precisa ter esse tipo de informação aqui embaixo. Beleza? Ok, aqui ele tem uma parte de cores, fontes e tal. Como a minha marca já tem esse tipo de coisa, não precisa. Não vou seguir. Então vamos continuar dando uma olhada em mais referências aqui. Ó. A gente tem Creative Web Design and Software Solutions. Vamos ver como é que é esse aqui. Ó, de novo, esse aqui é o processo padrão que eu sigo para fazer site para os meus clientes. É entrar e ficar aqui, perder umas 2 horas aqui dentro para começar a estruturar o seu design. Você precisa ter referências visuais. Isso não é perda de tempo, isso é trabalho. Isso faz parte do trabalho. Você precisa pesquisar. Eu normalmente perco, quando eu vou começar a fazer um site para um cliente, eu perco aqui dentro umas 2, 3 horas para poder olhar bem e entender o que é bonito, o que não é, por que é bonito. Isso é, caras, você precisa ter o básico do raciocínio para poder trabalhar com isso, que é o quê? É pensar, nossa, isso aqui é bonito, mas por que é bonito? Ó, esse aqui me dá agonia, por que isso aqui me dá agonia? Não tem espaçamento aqui dos lados, tá só com o G maiúsculo, por que o base não tá maiúsculo, por que não tá tudo em maiúsculo? Esse tipo de questionamento nos impulsiona a ser melhores. Então, quanto mais você questiona, quanto mais você olha para aquilo, mais te dá senso crítico, senso moral para construir esse tipo de coisa. Então, você precisa ter esse tipo de senso de o que é bonito, o que não é, para começar a construir. Aqui no caso, a gente tem muitas referências. Então, é difícil fazer um crivo, principalmente, a gente já está em 20 e poucos minutos de vídeo. É difícil fazer esse tipo de crivo em 20 e poucos minutos. Você precisa perder umas 3 horas aqui olhando o que você acha bonito, o que você não acha bonito, para começar a construir o seu site, a sua landing page, o seu aplicativo, por que não? Então, é isso. Por enquanto vai ser isso. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou continuar logo na sequência, já gravar o próximo vídeo. Talvez eles saiam até juntos, sendo que é uma parte 1 e parte 2. Para você começar a construir o seu site em WordPress e Elementor, beleza? Então, cara, fica de dever de casa aqui antes de assistir o próximo vídeo. Perde umas 2 horinhas aqui procurando bastante referência, coisas que você acha bonito, coisas que você não acha bonito. Então, você precisa de coisas que ache bonito e coisas que não ache bonito. As coisas que você não acha bonito são mais importantes do que as que você acha bonito. Por quê? Porque as que você não acha bonito, você já sabe o que não fazer. E isso é mais importante do que saber o que fazer. Saber o que não fazer é o que direciona você para o caminho certo. Beleza? Espero você no próximo vídeo então. Até depois.